Olá, estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza, para a FGF TV, canal 14 da Multiplay. Hoje, para a nossa temática, vamos falar um pouco sobre escola pública, escola bilíngue, a escola pública no sentido da inclusão de pessoas com deficiência. E para tratar desse tema, eu tenho aqui os mestres do meu lado, professora de Libras, professora Renata Arruda, minha amiga, tudo bem com a senhora? Tudo. E o professor Herman Souza, já com muitos anos de experiência na escola pública. Então, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tá ok. Então vamos começar falando um pouco a respeito da inclusão, meus amigos, porque a inclusão de pessoas com deficiência na escola pública, ela surge lá há mais de 40 anos atrás com o Pacto de São José da Costa Rica, que anos mais tarde colaborou com a emenda 45 da Constituição, que veio a tratar da necessidade da inclusão de pessoas com deficiência na escola, seja qualquer que seja a deficiência. E aqui, começando com a professora de Libras, professora Renata Arruda, eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco, a senhora tem muita experiência no trato com pessoas com Libras, né? Aliás, as pessoas surdas, não é isso? E já pegando um gancho, eu até bem pouco tempo atrás, devido à minha ignorância no assunto, eu falava pessoa surda e pessoa muda. A senhora já me corrigiu, me ensinou, já aprendi que não é assim. Então, passo a bola para a senhora, explica para a gente um pouco dessa diferença e como é que isso está acontecendo hoje na escola pública. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, do professor Arnaldo. E essa terminologia, né, que a gente tem hoje uma grande dificuldade de aceitação, né? Porque nós crescemos com essa ideia de que o surdo, ele é mudo porque ele não fala, né? E, na verdade, a gente sabe que essa sua mudez, como pode dizer assim, né? O fato dele não falar, dele não oralizar, é porque ele não escuta, né? Todos nós que somos ouvintes aprendemos, né, a nossa fala, a nossa língua portuguesa ou qualquer outro idioma através da audição. Né, os nossos pais, os nossos familiares iam falando e a gente ia acumulando aquele vocabulário. E já com o surdo isso não acontece. Geralmente os surdos são filhos de pais ouvintes. Então ele não tem como adquirir, né, os sinais e muito menos o vocabulário falado. Não, né? tem como ele expressar. Não tem como ele expressar. Então, assim, fica aí, né, a ideia certa que nós utilizamos, né, para se referir aos surdos, somente surdos, e não surdos e mudos, tá certo? Somente surdo. Aí algumas pessoas falam assim, mas o sinal de surdo, né, que o sinal da Libras é esse aqui. Só que isso aqui não se refere, não escuto e não falo, tá certo? Não, aqui e aqui. É surdo, é esse o sinal, certo? Então não significa dizer quando ele coloca o dedo na boca é porque ele não fala, porque não escuta. Não tem essa relação, tá certo? É surdo e com S maiúsculo, porque é uma identidade cultural. Tá certo. É interessante porque o nosso legislador, no Código de Processo Penal, também o nosso Código de Processo Penal, né, vamos falar a verdade, né, tem da década de 40, né? Então, o nosso código, ele vai falar que a pessoa surda, né, e a pessoa muda, ele fala assim o código, na questão de testemunha. Ou seja, o código, o legislador, talvez por não conhecer, trouxe a terminologia errada, mas estamos entendidos. É pessoa surda, muda porque ela não consegue, ela não ouviu, não aprendeu. Exatamente. Mas algumas pessoas surdas falam porque tem cursos, não é isso, professora? É assim, dependendo do grau dessa deficiência auditiva, né? Porque se ele tiver requisição, né, um pouquinho ainda de resquícios de audição, há muito tempo atrás, esses surdos eram obrigados a oralizar. Na verdade, eles só iam para a escola depois que aprendesse a falar. Porque se dizia que como é que ele ia aprender alguma coisa se ele não falava, né? Então, assim, esse estigma em cima do surdo foi muito sério, muito complicado.
né? Porque, na verdade, hoje nós sabemos que o surdo é capaz, sim, de aprender, sendo que, para isso, ele utiliza a sua língua, né? E não necessariamente oralizar o surdo. São pouquíssimos os surdos que conseguiram oralizar, e mesmo aqueles que são oralizados, muitas vezes, quando eles se tornam adultos, independentes, eles fazem a busca da língua de sinais, porque para eles é melhor, porque eles vão ter uma identidade. É uma identidade, É uma identidade, porque quando ele é obrigado a oralizar, ele nem vive no mundo dos surdos e nem vive no mundo dos ouvintes. É uma identidade flutuante, né? E isso não é bom para que ele se relacione na sociedade, né? Então, porque ele nunca vai se sentir dentro dessa sociedade de ouvintes, né? Social. E também não vai se sentir na sociedade dos surdos, porque eles utilizam a língua de sinais, né? Porque também tem muitos surdos que também não sabem a língua de sinais, né? Que já é um outro problema. Já é outra questão. Que a gente também tem que ver, porque foram anos e anos que eles foram obrigados a serem oralizados. Pegando aqui com o professor Herman, professor, o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 3º, parágrafo único, ele vai trazer que a criança portadora de qualquer deficiência, na verdade, criança com qualquer deficiência, né? Apesar que está escrito de uma forma, mas nós devemos falar da maneira correta hoje. Ele, inclusive, ele até traz algumas deficiências, entre elas a questão da criança surda. E diz que essa criança ela tem prioridade no ensino, na escola, a matrícula dela tem prioridade sobre as demais, e diz que ela deve ser, até 2016, o Estatuto da Criança e Adolescente trazia a previsão do ensino especializado para essas pessoas. Infelizmente, eu acredito que não foi uma boa mudança do legislador. Em 2016 mudou, não traz mais a questão desse ensino especializado, né? Traz apenas a questão que ela deve ser incluída e tratada igual a todas as outras crianças. Então, o senhor vai receber na sala de aula uma criança superdotada, né? Eu também não sei bem o que é isso, mas o senhor vai receber uma criança que vai ter dificuldades na aprendizagem, né? Com dislexia, algumas crianças com algumas síndromes, algumas dificuldades, e crianças surdas. O senhor, enquanto professor de escola pública, o senhor poderia dizer quantos anos o senhor tem de serviço na escola pública, e se o senhor já recebeu crianças assim em sala de aula? Com problemas no aprendizado, sim. No decorrer desses meus 20 anos aí, ou 20 e poucos anos aí de sala de aula, sim, são várias crianças com vários problemas, né? E o que fazer com essas crianças, né? Sim, quando a gente detecta, né? Porque o professor que está em sala de aula, ele tem que dar conta, né, da turma. Então, o professor ele tem que ter essa sensibilidade de perceber o problema da criança. E no decorrer do ano letivo, a gente vai percebendo isso. Atualmente, como é que nós trabalhamos? Existe na escola o AEE, né? Que quando nós detectamos algum tipo de problema na criança, a gente encaminha para o AEE. Professor, esse é um núcleo gestor? Você pode até me ajudar. É uma sala, né, de atendimento educacional especializada. Certo. É uma sala que lota-se uma psicopedagoga ou uma pedagoga que vai lidar com essas deficiências desses alunos. Essa pessoa ela não é a psicóloga, mas é uma pessoa que foi capacitada, tem uma especialização na área de educação especial, e ela trata essas crianças. Quer dizer, trabalha com essas crianças. Então, o professor em sala de aula, muitas vezes ele não está preparado para receber esse aluno, né? Então, o que é que acontece? Nós encaminhamos para o AEE, e o AEE faz um trabalho com parceria com o professor. E nós já tivemos alunos especiais em sala de aula, onde a escola ela providenciou um cuidador, né? Nós temos hoje na escola onde eu trabalho alunos, né? Quer dizer, eu não posso dizer alunos, mas eu tenho um aluno onde tem a presença de um cuidador. Esse cuidador fica ali do lado do aluno, ele tem problemas lá para escrever, e o professor, o cuidador fica ali do lado dele auxiliando esse aluno junto com o professor. O senhor acha que essa inclusão ela é importante para ele, para o aluno? Sim, é importante, né? O ser humano é um ser gregário, não importa se ele tem deficiência ou não, ele precisa conviver com seus pais. Precisa conviver, né? É importante para o desenvolvimento dele, né? É importante para o desenvolvimento dele, né? A questão que nós entendemos, professor, é a seguinte:
há aproximadamente 6 meses a lei mudou. Com a mudança da lei, eu não sei se essa sala especializada vai continuar existindo, uma vez que a lei nova, a mudança no artigo, no parágrafo único do artigo 11, a mudança, ela está bem clara, ela suprimiu essa questão do ensino especializado, trocando por algo que seria, digamos, politicamente correto, apenas que ela deve ter um trato humanizado em sala de aula. Então, tendo essa política, e eu vou falar aqui, não confiável, essa política brasileira não confiável, né, nós até tememos se continuarão ou não essas salas especializadas. Espero que continue, né, porque eu acredito que é importante para os dois lados, porque eu também sou professor. E a razão de existência do professor é o aluno. Uhum. É por causa do aluno que eu me especializo. Sim. É por causa do aluno que eu leio, passo as madrugadas, às vezes, estudando ou preparando uma aula, por causa do aluno. Só que eu nunca tive um aluno com alguma deficiência, nem mesmo o aluno cadeirante. Né? Agora, recentemente, eu ministrei aulas para salas com 70 alunos, né? Muitos alunos, né? Sala universitária, as salas são grandes, então tinha muitos alunos. Mas eu confesso, certo, a minha incompetência quanto ao assunto. Eu ficaria completamente sem saber como trabalhar, caso eu tivesse um aluno com uma deficiência auditiva, né? Então eu preciso que alguém me ajude nisso. Professora, por favor. Sobre a questão da sala de AE, eu trabalho numa sala de AE também no estado, uhum. E essa sala, pelo menos o que a gente percebe na rede estadual, não sei se na municipal é assim, mas na estadual ela não é vista como uma sala especial. Sim. Como é que funciona? Os alunos, eles estão incluídos, tá certo, nas suas salas, e no contraturno ele vai para essa sala de AE para ter um trabalho mais direcionado de acordo com a sua deficiência. No caso, se for um surdo, na sala de AE ele vai ter 2 tipos de atendimento. De Libras, ele vai ter que aprender Libras, né, língua de sinais, que às vezes eles não sabem, ou sabem muito pouco, e em Libras. Quando ele tem já um nível elevado na língua de sinais, aquilo que foi passado para ele em sala de aula, ele vai debater com esse professor da sala, entendeu? Em língua de sinais mesmo. Então, assim, não é caracterizado um atendimento de sala especial, não é mais essa sala de AE. Mas a gente entende que ela é necessária porque ela dá suporte para esse aluno na sala de aula, para o professor, que muitas vezes não tem o conhecimento e também essa sensibilidade de lidar com esse aluno. Então, o professor da sala de AE faz esse intercâmbio, essa ponte de conhecimentos, né? Entende as limitações do aluno, né, especial, trabalha as suas potencialidades e passa para o professor como ele deve ou como ele precisa receber esse aluno. Agora, assim, em relação ao surdo, pouquíssimos professores que estão lotados em salas de AE realmente têm essa profundidade, né, na língua de sinais. E outra questão também é que o surdo, quando ele está incluído numa escola, seja ela pública, particular ou até mesmo na universidade, subentende-se que a figura do intérprete é a única parte importante na história. Então, fica o professor dando uma aula, o intérprete e o surdo ali. Certo? Então, assim, não há uma interação aluno-professor. Uhum. Por quê? Fica porque um sistema trifásico exatamente, ali, né? Porque geralmente o professor, ele, quando ele vai querer falar alguma coisa para o surdo, ele se refere, ele se dirige ao intérprete, anulando totalmente a figura do surdo, né? E isso é algo muito preocupante, porque os professores de todas as áreas precisam sim ter um mínimo de conhecimento, né, para poder pelo menos mostrar que não sabe, mas tenta se comunicar com ele, né? Então, é algo assim muito complicado para a inclusão dos surdos, né? A meu ver, eu acho que é um ponto de vista parecido com o seu, a inclusão dos surdos, ela não é possível na escola, porque para ele ser incluído, do vigia que está lá fora ao diretor, todos precisam sinalizar. A comunidade escolar como todos, né? Por quê? Porque senão ele nunca vai ser incluído.
Né? Ele pode estar dentro da escola, mas ele não interage só com o intérprete. E, às vezes, o intérprete não vai estar disponível sempre, né, todos os horários, na hora do intervalo, que não é o ideal, tá certo? Então, ele continua isolado. Essa discussão é tão profunda porque nós podemos discutir o que é ser cidadão, né? Porque alguns teóricos do direito vão dizer que o cidadão é aquele indivíduo que possui plenas capacidades para o sufrágio universal, aquele que vota ou pode ser votado. Quando, na verdade, eu já entendo isso há um certo tempo, né? Nós já escrevemos a respeito disso, que cidadão é o indivíduo que possui acesso às instituições. Então, para uma pessoa dessa ter acesso à instituição, para que ela tenha a sua inclusão, é preciso que a instituição esteja em condições de recebê-lo. Em condições de recebê-lo. Porque o Kant, no livro Metafísica dos Costumes, vai dizer que o ser humano deve ser visto como o fim de toda política e não como meio para se chegar a algum lugar. Na verdade, ele, o ser humano, deve ser o fim. Então, quando cada um começar a observar o outro como o fim de todas as coisas vão começar a mudar. O professor Hermann, já com mais de 20 anos de trabalho em sala de aula, já viu na escola alunos com deficiência auditiva? Assim, me recordo de um aluno. Ele usava, o senhor trabalha na escola pública? Na escola pública. Fundamental. Isso, fundamental. Diferente da Renata, que é professora do ensino médio, né? Tá, mas para o aluno chegar no ensino médio... mas para chegar no ensino médio tem que passar pelo fundamental. A minha pergunta, professor, o senhor me desculpe interrompê-lo, é porque dados do IBGE ficam oscilando em torno de 25 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. E a professora talvez... Dentro desse número são 6 milhões de surdos. De surdos. Então eles estão aí. A minha preocupação eles têm direito à escola. Por isso que eu lhe pergunto, o senhor pode continuar, por favor? Sim, eu tive um aluno e eu só vim perceber que ele tinha deficiência auditiva já no final do ano, porque ele estava usando um aparelho. Ele não usava o aparelho porque tinha vergonha, né? Então ele ficava a assistir a aula. Todos nós, professores, né, ficamos surpresos quando ele apareceu com esse aparelho, segundo a mãe dele, porque incomodava muito, né? Fazia um ruído e ele não gostava muito desse ruído. E aí foi assim que nós detectamos que aquela criança tinha problemas auditivos. Não era 100% surdo, ele tinha um pouco de audição, mas isso interferia realmente no aprendizado dele. Aí, na época, nós tínhamos uma orientadora educacional na escola. Encaminhamos essa criança para a orientadora educacional. Nós não podemos, na época, ainda hoje, né? A escola ainda tem os braços curtos, né? Não consegue abarcar muito, tem os seus limites. E o que podemos fazer na época, nós fizemos por ele. Infelizmente, esse aluno tomou um destino, eu não sei qual foi, não sei se ele continua, se terminou o ensino médio, nós não sabemos nada sobre ele. Mas eu lembro, foi a única experiência de um aluno com problemas auditivos, né? Que eu tive, né, em sala de aula. Pois é, eu acho, no decorrer desses 20 anos. Acho muito importante essa discussão, porque a lei vai trabalhar essa questão, né? E o ente público tem, e não só o ente público. A lei, né? É bom falar que a lei da Libras, escola, né? Arnaldo, mas tem um detalhe aí, alguns pais têm vergonha dos seus filhos que são surdos. Meu Deus. Ainda tem locais aqui, sei lá, nesse Brasil, onde as crianças não vão para a escola porque os pais têm vergonha de apresentar um filho surdo, né? E até mesmo o surdo, às vezes, a pessoa que tem deficiência auditiva também tem vergonha da sua própria deficiência, né? Em sofrer tudo é algum questão tipo de conscientização, tudo parte da questão... Apesar de que isso hoje já está mudando, né? Já deu uma melhorada, sim, mas está muito aquém do que... né? Vem muito aquém. Até porque, né, alguns... filósofos diziam que o surdo não tinha alma, né? Exato, porque ele não ouvia, tempo... então como é que ele ia ter? Então, assim, é algo... Uma época da ignorância, né? Mas onde se trabalhava que o bonito era o belo, né? Exatamente. A filosofia grega trabalha essa questão, né? E o surdo trouxe isso. Mas aqui, falando em relação ao Brasil, nós temos uma lei, né? Que, por sinal, fez 15 anos, agora há pouco tempo, é a lei da Libras, 10.432, 32 de 2002, né? E tem um decreto, 5.262, de 2005, que regulamenta
e reconhece, né, a Aham. língua de sinais Decreto do brasileiras, MEC, né, Libra, esse decreto. que reconhece essa língua como realmente a língua falada, né, e a língua própria do surdo. Daí surge a necessidade, né, de que as universidades, né, que também está lá no decreto, que elas precisariam incluir a língua de sinais, né, brasileira como disciplina obrigatória na formação de cursos de magistério, né, e colocou como optativa em outros cursos que também, a meu ver, eu não concordo, né, porque lá na lei também fala que 5% de todos os funcionários de qualquer empresa pública ou particular que vá lidar com o público tem que ter alguém que saiba a língua de sinais, né, e a gente não vê isso acontecer, Implementado, ser né, implementado. E, então, assim, a lei ela trouxe, sim, muito benefício, reconheceu a língua, mas ainda falta muito, né? Falta muito mesmo, porque a Libras, que o brasileiro precisa se apropriar disso, ela pertence a todos nós, não só aos surdos. Ela pertence a nós, todos nós somos capazes de aprender. E Professora. seria muito interessante para um surdo chegar na universidade, chegar na escola, no shopping, qualquer lugar, que alguém pudesse sinalizar com ele, né? Ele Ser recebido dignamente, né? Exatamente. Eu acho que essa questão da dignidade passa por aí, né? A sua autonomia, né? Dele realmente poder ir sozinho, poder fazer tudo sozinho e ser entendido. Professora, a senhora comentou mais cedo, nós estávamos conversando aqui, que a Libras hoje é a nossa segunda língua, não é isso? Como é que é pela lei? A lei da Libras fala isso, né? Por exemplo, o surdo, ele tem a sua L1, que é a língua brasileira de sinais, a sua língua materna, certo. ele tem que ser alfabetizado nela. Mas depois, lá na frente, ele vai para a L2, que é o português escrito. Tá certo? Por isso surgem aí as escolas bilíngues, né? Porque as crianças precisam ter o primeiro contato com o seu idioma. Porque ela se apropriando dessa língua de sinais, ela não vai ter dificuldade de socializar, não vai ter dificuldade de aprendizado. Agora também tem um outro lado, né? Nós, ouvintes, precisamos também ter a nossa L2, que é a língua de sinais. Para que os dois se encontrem, entendeu? O surdo sinalizando e o ouvinte. A partir do momento que Libras, né, posso falar assim, né? Pode, Libras. Que Libras torna-se língua oficial, nossa segunda língua oficial, após o português, seria interessante uma mudança lá nos primeiros artigos da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Não só língua portuguesa e Libras, né? Porque isso ia dar tanta força, né? Professor, comentando um pouco novamente com o senhor aqui, esse assunto é um assunto bastante instigante, né? Eu não sei se o senhor tomou ciência, mas saiu em alguns jornais, que a prefeitura do município de Fortaleza conseguiu inaugurar numa escola um elevador que não leva a lugar nenhum, porque construíram um elevador, mas não construíram o piso superior, né? Então, as nossas escolas, o senhor já trabalhou em algumas, eu quero saber o seguinte, a questão do acesso, acessibilidade, né? Eu estou lhe perguntando isso porque recentemente eu encontrei com um colega de trabalho que eu não o via há 12 anos. Para minha surpresa, ele está cadeirante. E passei um fim de semana com ele e eu fingi, né? Ele estava conversando com ele e uma vez ou outra atravessando a rua, dava uma força ali na cadeira, ele não queria, eu entendo, eu dava uma força ali, mas eu comecei a me colocar na posição dele, sabe? A questão é difícil o acesso, é difícil. As escolas públicas, elas estão se estruturando nessa questão do acesso, professor? Assim, tem as escolas modelos, né? Essas escolas modelos, sim, você vê até nas propagandas, são escolas assim de primeiro mundo. Mas existem as escolas antigas, com estrutura antiga, onde essas escolas, os alunos que têm deficiência, algum tipo de deficiência física, realmente têm problemas no acesso, de acessibilidade, né? A escola onde eu trabalho, ela tem um pavimento onde um aluno com deficiência física, seja lá um cadeirante, ele não teria acesso àquele local da escola, né? Mas existem algumas rampas e tudo. Mas é como eu lhe disse, as escolas modelos, sim, são as escolas atuais. Mas as escolas antigas, com estruturas antigas, não.
Interessante. E são de péssimas qualidade, assim, péssima qualidade, né? Estrutura, né? Escolas já condenadas. Se realmente for fazer um trabalho com um engenheiro, acho que ele vai condenar muita coisa ali. Interessante, acho que o princípio da igualdade vai trazer que todos são iguais, tratando o desigual na medida da proporção da sua desigualdade, para que haja equidade entre os homens, né? Então, o interessante é que a escola modelo fosse a escola normal. Sabe o que é que a gente percebe? Fosse... Sabe o que é que eu posso dizer por mim, né? O que é que eu percebo no decorrer dessa minha história, nessa minha trajetória na escola pública, é que existem políticas de governo. E cada governo que entra, cada gestão que entra, ela deixa a sua marca. Então, hoje vamos trabalhar a escola tempo integral. Pá, é a bola da vez. Sai gestão, entra outra gestão, aí outra política, deixa a escola tempo integral. Ah, vamos trabalhar a escola agora, escolas técnicas. É só um exemplo, né? E esquece daquela escola tempo integral, esquece da outra escola, enfim, ela fica ali no cantinho e dão ênfase mais à escola daquela gestão. E isso acaba gerando dúvidas, né, na cabeça de algumas pessoas, achando que a educação da pública ela está melhorando. Na realidade, não está melhorando. Algumas escolas estão melhorando, né? Isso não é uma regra geral. Se as pessoas pudessem fazer visitas em algumas escolas, iriam ver que as estruturas são péssimas, né? E até, assim, fere a dignidade da pessoa humana. Tem escolas que chegam a exalar mau cheiro, né? Crianças, quando chove, a água entra, tem muitas goteiras. Absurdo, né? um abandono. Presença de ratos, enfim. Né? Embora exista a dedetização, mas às vezes a escola está numa comunidade, onde a comunidade é tão carente que acaba atrapalhando. Enquanto isso, nossos governantes aí com o dinheiro dentro das calças, dentro das malas, fugindo e o povo padecendo, né? Pois é. A educação no Brasil, ela não pode ser encarada como despesa, né? Como a gente ouve alguns gestores ou governantes falando que a educação ela não é investimento, não se fala em investimento, não, nós vamos investir tantos milhões ou bilhões em educação, não. O gasto com a educação, então dá a entender que a educação acaba até que sendo uma despesa para o governo. Não deveria ser, né? Não deveríamos pensar a educação como despesa, e sim como investimento. Muito obrigado, Acho professor. Que a partir do momento que a gente começar a mudar esse ponto de vista, eu acho que a coisa pode deslanchar, porque a educação ainda é o caminho, né? Eu agradeço muito. Nosso tempo é muito corrido, mas eu tenho um sonho, né? Assim, eu tenho uma proposta, eu espero que um dia direito seja ensinado na escola fundamental, na escola média, para que cada cidadão conheça o que é o direito do consumidor, o que é o direito do trabalho, tenha consciência do que é direito constitucional, o que faz um vereador, o que faz um deputado, para que possamos desenvolver no homem comum, certo? Essa história, né? Se escuta muito quem está na universidade, você é uma classe privilegiada. Vamos acabar com isso, né? Desenvolver em todas as pessoas o senso crítico, político, social, filosófico, né? Então a gente vai conseguir construir uma população melhor. Mas encerrando aqui, o senhor pode fazer as suas considerações finais, depois passar para a professora Renata. Quero agradecer você, Arnaldo, agradecer aí a FF, através da sua pessoa, por estar debatendo esse tema tão importante que é a educação, né? E que não há como a gente ter uma sociedade no futuro, ou até mesmo no presente, uma sociedade melhor, sem educação, né? A educação é primordial, é fundamental, não tem como ser diferente. Né? Obrigado, professor. Professora. Eu queria agradecer novamente o convite e dizer a todos que estão nos assistindo que a língua de sinais é uma língua para todos, seja surdo, seja ouvintes. Todos nós somos capazes de aprender. A senhora pode mandar um tchauzinho aí nos sinais aí para o nosso público aí? Inclusive, é o sinal da faculdade, né? Da faculdade FGF. É esse sinal aqui. Que legal. Então, os surdos, né, quando a gente faz essa sinalização, eles sabem que é FGF, tá certo? Então, vou me dirigir ao nosso público surdo, né? Muito obrigado, professora. Dignidade da pessoa humana, acessibilidade. Você é um ser humano, você é importante, acredite nisso. Chegamos ao fim de mais um Sociedade de Direito.
Esse programa, você assiste, desculpe, Teleste EGF, Canal Universitário de Fortaleza, canal 14 da Multiplay, ou através das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.